Senhoras e senhores, muito bom dia. 25/3/2026. Estamos iniciando mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos. Mais uma vez eu não estou sozinho. E hoje nós temos a ilustre presença de Alexandre Setani, o nosso responsável por renda fixa e fundos imobiliários, e vai nos ajudar a enxergar o mercado mais por essa perspectiva. Setani, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Orlando. Primeiro de tudo, obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar um pouco. É a minha primeira participação no Morning Call, então vamos lá, vamos ver como que a gente pode ajudar aí nossos clientes, nosso time aí. E já chegou num dia em que é narrativa de um lado, narrativa de outro. Imagino que para você, na questão, olhando para juro futuro, olhando para como vai se comportar o DI ou até mesmo o mercado de fundos imobiliários, seja complexo, né? Como é que você está vendo isso, Setani? Então vamos lá, acho que a gente está de fato num momento bastante peculiar. Primeiro, né, começando pela a questão de juros, né? Então a gente teve na última semana, né, o início de ciclo de corte de juros pelo Copom, que veio num, num tamanho, vamos dizer assim, talvez um pouco menor do que o mercado vinha esperando nos meses anteriores, né? Então, o Copom fez um corte de 0,25 pontos percentuais da Selic, né? E o mercado anteriormente estava com uma expectativa até de cortes na faixa de 0,5%, né? Meio ponto percentual. E isso acho que está ligado a esse contexto que a gente está vivenciando de incerteza, né? Incerteza do lado geopolítico, o quanto que os conflitos que a gente tem visto lá no Oriente Médio podem impactar a inflação. Então, acho que o Copom vem tomando uma decisão um pouco mais conservadora, né, em relação a isso. E do lado mas, falando assim, mercado local, né, Brasil, a gente tem visto também um nível de tensão maior, especialmente relacionado a crédito corporativo, né? A gente viu casos recentes de empresas bem conhecidas, como Grupo Pão de Açúcar e Raízen, entrando em recuperação extrajudicial, né? Que, de uma certa forma, são movimentos que o mercado já estavam meio que olhando, já estavam meio que antecipando que poderiam acontecer devido ao nível de alavancagem, né, nível de risco de crédito que vinha aumentando dessas duas empresas e os resultados dessas empresas não vinham acompanhando, né, uma boa um bom nível de desalavancagem dessas duas empresas, né? Então as duas acabaram anunciando essa recuperação extrajudicial, o que trouxe um pouco mais de tensão, né, para as taxas e para o mercado de crédito corporativo de uma forma geral, né? Setani, E, deixa eu te fazer uma pergunta, já aproveitando esse claro, gancho que você trouxe. Veio uma queda de 0,25 com cara quase de sem queda nas discussões, né? Acho que certo, amanhã eu vou discutir um pouquinho essa questão da ata, inclusive que saiu ontem, amanhã eu discuto com o Jung aqui. Então a perfeito. gente tem um juro alto, esse juro alto muito tempo que tem feito, tem trazido esse problema para as empresas, para o crédito das empresas ao longo do tempo, né? Perfeito, exatamente, né? Assim, o que a gente tem visto é que as empresas fizeram, né? Diversas empresas fizeram captações, né? Emissões de crédito ao longo dos últimos anos, né? E com as taxas de juros altas, isso pressiona, né? O balanço, né? O resultado dessas empresas, porque você acaba tendo um custo da dívida mais alto para essas empresas, né? Então, o movimento de queda, né, da Selic acaba sendo positivo, né? Mas de uma forma marginal, mas acaba sendo positivo porque alivia um pouco esse custo de financiamento das empresas. E acho que o cenário que a gente está vendo agora, que o mercado está desenhando, é como que vai se dar essa dinâmica de queda de juros daqui para frente, né? Então, o mercado antes ele estava precificando, né, um juros por final desse ano na faixa de 12,5%, né? Mas com todos esses cenários de incertezas que a gente tem visto, o mercado já está sendo mais conservador, né? As últimas projeções que a gente tem visto já estão colocando que a Selic no final do ano vai ficar mais próximo de 13%, né? Então, uma queda ainda vai ocorrer esse ano, mas não tão significativa quanto, né, a gente tinha visto nos relatórios e perspectivas anteriores, né? E isso se reflete diretamente ao que você comentou, a curva de juros, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a curva de juros dos títulos pré-fixados, até mesmo do Tesouro, né? Eu gosto de usar os títulos de tesouros como uma boa referência, né? A gente pode ver, por exemplo, que o título do Tesouro pré-fixado, no final de fevereiro, estava com taxa
para de 13,5%, né, em torno de 13,5%, e ontem já estava fechando essa taxa em perto de 14,3%, né, isso para os títulos com vencimento em 2032, né, que a gente está falando aí de um vencimento aí de 5, 6 anos, que não é um título muito longo. Né? Isso mostra, então, né, mais de um ponto percentual de aumento de juros, né, significa que então, o mercado está prevendo que esse corte de juros vai ser vai ser bem mais gradual, né, do que a gente tinha nos cenários anteriores, né? E isso traz impacto também para as carteiras de rendas fixas dos clientes, né? E vem de duas formas, né? Acho que a gente sempre fala aqui que a gente tem o pessoal que chora e o pessoal que vende lenço, né? Então, de um lado, das carteiras, por exemplo, que são indexadas à inflação ou pré-fixadas, isso é ruim porque isso faz com que essas carteiras sofram marcação a mercado, né? E a gente tinha uma expectativa com a queda da Selic que essa marcação a mercado fosse mais positiva. Agora, isso não deve acontecer, pelo menos não no curto prazo. Então, a marcação a mercado dessas carteiras deve ficar um pouco mais estabilizada ali, com juros mais estável. E do outro lado, né, para quem está vendendo lenço, isso acho que é interessante porque a gente está voltando a enxergar spreads e taxas de juros mais favoráveis para quem está com recursos para alocar em renda fixa no momento. Né? Então, a gente tem voltado a ver, por exemplo, títulos pré-fixados na faixa de 14%, num horizonte não muito longo, tem voltado a ver títulos IPCA+, com taxa acima de IPCA mais 8, também no horizonte não muito longo, né? Então, acho que esse é um pouco da leitura que a gente tem visto aí de curto prazo. Tani, mas essas taxas ainda mais altas, né, essas que continuam mais altas, primeiro que com o juro mais alto ainda está pressionando o caixa das empresas, o que pode aumentar o risco delas, como aconteceu aí com o Grupão de Açúcar, com Raízen e algumas outras que a gente já viu. Como conseguir essas taxas ainda altas e correr um pouco desse risco de crédito maior? Como que o nosso cliente ele pode olhar para isso e a gente pode fugir um pouquinho desse risco, ficar mais seguro, dado que, na maioria das vezes, no Brasil, a gente olha a renda fixa achando que é fixo, né? Perfeito. Não, ó, uma excelente pergunta, né? E o que a gente tem conversado com os nossos clientes é que com é, esse ajuste que a gente tem visto das taxas de juros, especialmente na última semana, acho que os clientes, né, o nosso time, não precisa ir atrás de nomes, vou dizer assim, é, é, menos conhecidos, né? Podem buscar empresas de rating mais consolidado, já de mercado, que talvez não estejam com a taxa de juros lá IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, mas vai estar com uma taxa ainda bastante atrativa, né, especialmente considerando o histórico. Então, esse acho que é um ponto interessante, né? O segundo aspecto que a gente vem falando também é que as taxas do próprio Tesouro mesmo, né, tão historicamente em patamar bastante elevado. Então, para os clientes, né, que têm interesse em carregar títulos do Tesouro ali por um prazo um pouco maior, é uma alternativa também ter na carteira um pouco de título público, né, que foge um pouco ali do risco de crédito, né? E por fim, né, a outra opção que eu venho conversando, inclusive com nosso time de fundos, né, que cobre diversas gestoras, para os clientes que gostam um pouco de tomar um pouco mais de risco, ter um pouco de pimenta mais na carteira, né, talvez o momento não seja o cliente em si fazer essa seleção direta, né, de empresas, né, através de debêntures, CRIs e CRAs, mas deixar isso na mão de gestores, né, que têm toda uma estrutura já de acompanhamento, monitoramento, né, e você tem diversos fundos de crédito privado no mercado com perfis diferentes, então você tem fundos, por exemplo, que tem um perfil mais high yield, né? Então, ou seja, que investe um pouco mais em empresas com um perfil de crédito mais arriscado, né? É, e de uma forma bastante pulverizada, né? Então, você entrando num fundo desse, você vai estar alocado lá em mais de 100 papéis diferentes. E é uma forma de você, então, manter investimento em empresas ali com uma taxa mais alta, só que
delegando essa gestão, essa seleção, né, para um time profissional, né? E a gente vem conversando um pouco com os nossos clientes nessa linha, né? Talvez sair um pouco desse stock picking de empresas mais arriscadas, né? E deixar isso na mão aí de gestoras com bastante histórico ali. Pô, e do lado dos fundos imobiliários, a gente viu a curva de juros subir, né, que foi o que você comentou no início, muito por conta dessa volatilidade, então teria uma pressão inflacionária, a pressão inflacionária não me permite que os juros caiam. E aí a gente olha porque naturalmente a gente imagina que quanto mais altos os juros, o fundo imobiliário tende a render menos, na verdade as cotas tendem a andar menos, isso pode prejudicar no investidor. Como é que o IFIX está se comportando? O que você olha para o IFIX para frente? Eu fiz até uma reunião com o investidor ontem em relação a isso, né? Que eu até fiz uma pequena piada para ele, porque teve muito investidor que ficou esperando a Selic cair para montar posição em fundos imobiliários, né? Então, só para dar um histórico rápido, ano passado a Selic subiu e o IFIX, né? O índice de fundos imobiliários andou 21% no ano, né? E agora que a gente teve, né, a corte de juros de 0,25, né? O IFIX esse mês está caindo 0,5%, né? O que mostra que, apesar da Selic ser de fato, né, uma referência importante para a precificação dos fundos imobiliários, ela não é uma referência absoluta ou suficiente, né, para a gente fazer esse tipo de avaliação. Então, o investidor que está esperando a Selic cair só para ir depois entrar, né, talvez não seja a melhor estratégia, né? E o que a gente tem visto basicamente dos fundos, eu vi dois principais movimentos acontecendo agora no mês de março, né? O primeiro está ligado ao que eu já falei, né? A gente viu as curvas de juros subindo, né? O que a gente chama abertura das curvas de juros, as taxas futuras aumentando, e com isso é prejudicial para a precificação dos ativos de fundos imobiliários, né? Se você tem lá um título do Tesouro com uma taxa cada vez mais atrativa, isso tira a atratividade, né, de ativos como os fundos imobiliários, por isso a gente viu aí uma leve correção das cotas dos fundos imobiliários agora no mês de março, né? Ao mesmo tempo, a gente acho que vale comentar que a gente vinha de máximas históricas, né, consecutivas ali do mercado desde agosto do ano passado, né? Então a gente já vinha no movimento de alta bastante consistente, né? Ainda não acabou o mês de março, mas se encerrar do jeito que está no momento. Acho que vai ser o primeiro mês negativo desde agosto do ano passado, então foi uma sequência positiva muito, muito grande, né, que a gente teve. É, e é uma correção que a gente tem visto acontecer, essa correção, ela não foi generalizada em todos os segmentos, ou todas as estratégias do mercado imobiliário. Então, a gente tem visto alguns segmentos sofrerem mais. Então, por exemplo, os fundos de fundos, né, que são aqueles fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários, sofreram um pouco mais nesse mês. A gente viu alguns fundos de shopping sofrerem um pouquinho mais por conta da perspectiva de inflação, né? Quando a inflação vem um pouco mais alta, o pessoal fica preocupado com o consumo, isso impacta também no setor de shopping center, né? É, então, a gente viu alguns setores sofrendo essa correção, mas ainda a gente está vendo ali o mercado de fundos imobiliários de uma forma bastante positiva. A gente ainda tem fundos, tanto do lado de papel, os fundos de crédito, pagando rendimentos num patamar bem interessante, a maioria deles pagando rendimentos acima de 12% ao ano, né? Isso isento de imposto de renda, que é uma taxa para carregar bastante interessante, né? E do lado do segmento de tijolo, eu acho que o que eu destacaria agora no momento é o setor de laje corporativa, que é um setor, né, o dos escritórios corporativos, escritórios comerciais, que é um setor que está mais atrasado, se a gente falar em termos de recuperação, né? É um setor que o dividend yield, né, o rendimento mensal, não é no mesmo patamar do que outros setores de tijolo que a gente tem no mercado, mas as cotas desses fundos continuam bastante descontadas ainda. Então, para aquele investidor que está querendo mesclar um pouco a estratégia da carteira, ter rendimento com potencial de crescer ao longo dos próximos anos, né? E a cota também acompanhar esse rendimento crescente, né? Acho que de todos os setores de tijolo, aquele que a gente vê um upside maior
né, e até a nossa carteira hoje de fundos imobiliários, a gente vem aumentando um pouco a exposição nesse setor, é o setor de laje corporativa. Ô, Cetani, já é bom lembrar até para o investidor que se ele tiver querendo investir em fundo imobiliário ou tiver com dúvidas, o nosso time está pronto aí para atender os nossos clientes, falar, inclusive tirar dúvidas com você, né? Isso é a parte mais relevante da gente estar aqui, né? Não, com certeza, eu sempre eu deixo ali pelo menos uns 40% de espaço na minha agenda só para atender ali reuniões com clientes, seja da parte de renda fixa ou de fundos imobiliários, né? Então, acho que é uma ação importante ali para a gente ter essa proximidade com nossos clientes. Então, eu fico à disposição sempre aí do time para marcar conversa, a gente poder explicar o nosso racional e como que funciona a nossa carteira, nossas estratégias aqui na Alta Vista. Fantástico. E do dia de hoje, basicamente, estou vendo aqui nos futuros que o mercado está se recuperando da ressaca de ontem, né? O VIX, que é o índice de volatilidade do S&P 500, ou que a gente chama de índice do medo também, né? Está Perfeito. caindo 6 pontos percentuais. S&P 500 subindo quase 1%. Nasdaq subindo. Tá todo mundo subindo hoje. Hoje devemos ter um dia bom. Hoje, a princípio, acho que o fato de a gente não ter nenhuma notícia relevante, seja do lado positivo ou negativo, né, pelo menos nesse primeiro momento, já traz um pouco mais de calmaria para o mercado você se ajusta um pouquinho, né? Então, isso acho que é importante. Vamos acompanhar, porque ultimamente o noticiário tem sido quente e tem acontecido, né? Notícia aparece ali a qualquer momento do dia, então a gente vai ficar de olho ali. E é muito difícil operar a notícia, né? Não dá. Não, a gente não recomenda operar notícia, não. É um risco bastante relevante ali. A gente gosta mais de olhar os fundamentos mesmo dos ativos. Alexandre Setani, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Call. Já quero também agradecer a todos que vão assistir esse Morning Call aqui dentro da nossa plataforma Ponto de Vista. Dizer que nós estamos aqui olhando o mercado de diversos ângulos para que você, nosso cliente, tenha o seu ponto de vista. Obrigado, Setani, e nos vemos na abertura. Obrigado, pessoal.